Boa noite, gente. Buenas! Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Dose dupla de live. Como eu sei que talvez amanhã eu não consiga e sexta também não, é uma forma da gente já deixar aqui as mensagens, a mensagem de Natal também, tentar trazer um bate-papo mais descontraído, mas sim com conteúdo, com informação para que vocês comecem a olhar para essa questão da vida de uma forma mais integrada. Então sejam todos bem-vindos. Tema polêmico, para variar, né? É natural que ao colocar essa expressão, as pessoas já têm algum tipo de reação, né? Por exemplo, Deus quer, Deus quer e nós também queremos. Então a gente já precisa desconstruir algumas coisas, né? Primeiro, que essa questão de Deus querer. Então, sejam todos bem-vindos. O tema da live é Se Deus Quiser. E eu coloquei entre aspas, já mostrando a vocês que vinha pegadinha, né? Nós temos o hábito de trazer essa expressão e trazer Deus em tudo isso, né? Em todas as questões, quando a gente quer, quando a gente precisa, Deus dá, Deus tira. Tem uma música de samba que traz muito isso, que é Deus já deve estar de saco cheio. Tudo que o homem faz na terra, coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio, né? Se a gente parte da premissa que Deus avalia e julga, ele pode estar de saco cheio também, né? Então a gente já pode começar dessa forma, né? Desconstruindo essa questão de que Deus julga, Deus condena. Gente, primeiro, dimensão do Criador, dimensão de Deus, dimensão do todo. Um ser, uma consciência. Vamos trabalhar com um conceito de Deus todo, consciência, porque é difícil de mensurar um Deus humano, um Deus, um senhor de barba. Vamos trabalhar com um conceito de todo, uma grande consciência, ok? Digamos que a grande consciência que criou tudo, criou o universo, criou os universos, o poder que esse ser tem de emanação. Se esse ser julga alguma coisa, se esse ser condena alguma coisa, ele destrói um universo inteiro, da mesma potência que ele criou. Vocês conseguem entender que há uma distorção muito grande quando a gente usa a palavra Deus, como Deus dá, Deus tira, Deus quer, Deus não quer, como se Deus tivesse o tempo todo jogando dados na nossa vida? Vocês conseguem perceber que isso também traz para a gente crenças limitantes e ainda como se Deus estivesse o tempo todo avaliando e punindo a gente aqui? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais madura, de uma forma mais expansiva. Se a fonte, o todo, Deus, que criou tudo, que movimentou tudo, e ainda assim fica bravo, fica triste, fica magoado, esse mesmo ser tem o poder de destruir o universo inteiro sem o menor esforço. E aí, esse mesmo ser vai dizer pra gente se a gente tem ou não que ter aquele trabalho, esse mesmo ser vai dizer pra gente se a gente tem ou não que ter aquele carro, ter ou não aquela casa, ter ou não aquele relacionamento. É esse mesmo Deus que criou tudo, que criou os universos, que criou toda a imensidão que a gente não é capaz de mensurar. Esse mesmo Deus tira aquilo que você tem. Esse Deus quer algo, esse Deus que cria essa imensidão quer alguma coisa. Deus é abundante no que faz. Deus manifesta o tempo todo. Então, para a gente começar a trabalhar esse conceito, se Deus quiser, quando Deus der, se Deus tirar, a gente pode tirar essa responsabilidade de Deus, porque Ele já deu a oportunidade e potencializou planetas e um universo para que você estivesse aqui, passando por essa experiência, não só material, mas como extrasensorial. Então, nós temos sempre que ter a lucidez. Se o mesmo ser, a mesma consciência que criou tudo, pudesse retirar tudo, ele não faria muito esforço para tirar um universo inteiro de circulação. Então é capaz de
como esse ser seria capaz de avaliar individualmente cada um dos seres? Não são só os encarnados na densidade humana, são todos os seres de consciência individualizada e de consciência coletiva. Então, para que a gente comece a viver de uma forma mais madura, de uma forma mais pé no chão, sendo sempre a espiritualidade em ação, a gente precisa desconstruir esse quesito de que Deus tira, Deus castiga, Deus dá, Deus pune. Se tem uma coisa que você pode dizer que Deus fez, foi a benevolência da vida, a generosidade da vida, de você poder estar aqui, passar por várias experiências, passar por vários planetas, estrelas, ainda que você não acredite disso, não acredite nessa questão de você ter passado por várias estrelas e planetas, tá tudo bem. Mas crer que nós estamos aqui porque Deus colocou e Deus tira a hora que Ele quiser, isso também é uma crença religiosa. Isso também é uma crença que te aprisiona, que te limita aqui. E aí nós ficaremos presos no círculo de vida, morte e vida, ou samsara, ou a roda das encarnações. Se tratando de um ser, de uma consciência, que trouxe todas essas possibilidades num universo que a gente ainda nem está próximo de conhecer, será realmente que esse ser que vai jogar dados com a minha vida, com as minhas questões, com os meus sentimentos, para determinar o que eu quero ou não, o que eu posso ou não? Ou será que as minhas escolhas baseadas na minha consciência ou na minha inconsciência vão moldando a minha vida? Ou será que é o meu padrão de frequência ou a minha ressonância que vai aproximando e afastando as coisas da minha vida? Quem de vocês passou por uma experiência de expansão de consciência, seja um livro, seja um curso, uma técnica, uma imersão, e a vida começou a acontecer uma série de coisas que testaram você? Quem? Quem aqui passou por um mergulho profundo na espiritualidade e teve as sombras todas trazidas à superfície e teve os obstáculos todos colocados de uma forma bruta? Gente, não significa que alguém está castigando você, não significa que Deus está castigando você, não significa que um orixá, uma força espiritual está castigando você. Significa que você adquiriu comprometimento, maturidade para acessar essa informação e, com discernimento, passar por esse obstáculo aprendendo com ele. Todas as situações, repito, todas as situações, sejam classificadas por nós como boas ou ruins, trazem aprendizado. E enquanto nós não aprendemos com essas experiências, é muito provável que elas se repitam, de uma forma mais intensa ou de uma forma mais sutil, em tantas encarnações necessárias ou em encarnações que você se comprometa. Então, sempre parte da nossa base. Se eu sei que a fonte, Deus, todo, já me deu a vida, me deu a oportunidade do universo estar aqui nesse planeta com essa configuração, será que é Deus quem vai tirar algo de mim? Será que é Deus quem vai dar algo para mim? Ou será que sou eu que crio a minha realidade? Sou eu que desenvolvo a minha consciência? Sou eu que retomo a consciência de quem eu sou e crio a minha realidade de forma consciente? Perceberam? Quanto mais consciência eu trabalho, mais cocrio com consciência. Gente, nós falamos sobre isso na live de ontem. Se nós não temos consciência, o que eu vou cocriar? Casa, carro e apartamento, dificuldade financeira, necessidade de segurança, necessidade de relacionamento amoroso. Peraí, mas tudo isso está ligado às emoções e sentimentos da Terra. E o que transcende a Terra? Não, eu não preciso de nada que transcende a Terra. Eu estou na Terra, eu quero tudo que a Terra pode me proporcionar. Ok, você está na Terra. Você vai viver seus sentimentos, vai viver suas emoções. Porém, contudo, todavia, entretanto, você transcenderá a vida material. Opa, pera. Então, você quer dizer então que eu posso, dentro dos meus estudos, cocriar transcendência? Quanto mais expansão de consciência você tem, quanto mais você desenvolve a sua consciência, é natural que você desapegue das coisas materiais, porque assim como muitas coisas na vida, a matéria também é temporária, gente. E nós passamos a vida lutando para não morrer. E vivemos
como se fôssemos morrer no dia seguinte, com medo de morrer, mas não aproveitamos o nosso ser, a nossa autenticidade, as nossas experiências com a maturidade que nós poderíamos aprender. A pandemia trouxe para a gente opções de conteúdo, opções de mergulho no processo de reforma íntima e, muitas das vezes, para aquelas pessoas que diziam que não tinham tempo, porque precisavam se deslocar ao seu trabalho e a sua vida na rua, no movimento diário era muito intenso, tiveram a oportunidade de acessar conteúdos de expansão de consciência na sua própria casa, lidando com todas as sombrinhas que estavam guardadas nesse tempo. Então, se a gente parte da premissa se Deus quer ou Deus não quer, a pandemia aconteceu. Um vírus, ainda que superestimado, ainda que houve uma inflação, né, dos números, a gente não vai entrar nesse mérito, trouxe para a gente a possibilidade de mergulho no nosso ser. Sem dúvida nenhuma. Nem todos que tiveram a oportunidade aproveitaram. Mas eu pude acompanhar muitas pessoas que acessaram uma espiritualidade dentro da sua própria casa e aprenderam a colocar em prática. Esse é o diferencial que a gente sempre traz aqui. Agora vamos fazer uma pergunta e vamos fazer uma analogia rápida, né? Se Deus é tudo o que acontece, se Deus é tudo o que permeia esse planeta, quando a gente define o que é mal e o que é bom, por exemplo, as pessoas que estão lutando para salvar a vida e as pessoas que estão lutando para tirar a vida, Deus não está dentro das pessoas que estão lutando para tirar a vida? Quer dizer, então, que os negativos não têm Deus dentro deles. Quer dizer, então, que aqueles que lutam contra os nossos ideais não têm Deus dentro deles. Quer dizer, então, que algum ser que está neste plano, nestas dimensões, com esse propósito maior atrelado à criação universal, não tem Deus na sua forma manifestada, qualquer dimensão que seja. Eu gosto muito de usar uma expressão e uma historinha que o professor Hélio Couto conta, que estava um homem passeando por uma savana, até que decidiu entrar num caminho, numa estrada, orientado a não descer do carro, mas com curiosidade começou a caminhar. Muito curioso para tirar foto do elefante. Só que esse ser se dizia co-criador consciente, se dizia uma centelha divina, se dizia o Deus manifestado. E ao perceber que o elefante vinha em sua direção, ele imediatamente manifestou: eu sou uma centelha divina e manifesto que esse elefante saia da minha frente. E o elefante continuou caminhando em direção a ele. E ele falou: eu sou Deus em ação e manifesto que esse elefante saia da minha frente. E o elefante continuou. E ele começou a gritar e vibrar: eu sou o que eu sou. E agora manifesto que esse elefante saia da minha frente, porque Deus está em mim. O elefante veio e deu uma porrada no ser, jogou ele longe. A reflexão que fica: quem está dentro do elefante? Quem está dentro do elefante? Tamanho ego de um ser humano que acha que é co-criador consciente, que ele foi capaz de estar na rota do elefante, no habitat do elefante, no ambiente onde ele domina, onde ele sabe lidar, e se propôs a ficar na frente de um elefante. Quem estava dentro do elefante? O todo. E o que acontece com a gente hoje? A gente começa a estudar a espiritualidade e fala assim: ai, Deus não está aqui, ai, Deus não está ali, ai, o bem está aqui, o mal está ali, ai, é uma luta do mal e o bem. Gente, é uma luta entre a escolha de ser consciência, de ser movimento da sabedoria e de não seguir as leis. Quem seguiu a lei naquele momento? Foi o elefante ou foi o ser humano? Então quer dizer que o ser humano foi o mal, foi o negativo, o ser humano? Não. Existem leis, existem manifestações, existe ressonância, existem respeitos, existem valores morais, ainda que na natureza, mas existem. E o ser humano, com a prepotência de se achar co-criador consciente, achando que poderia tirar um elefante do caminho que era do elefante. Então, nós temos a oportunidade de reparar: será que nós realmente não estamos distorcendo essa questão de bem ou mal, negativo ou positivo, trazendo para a nossa vida
uma facilidade de não ter a responsabilidade? Será que nós não batemos no peito para dizer que somos co-criadores conscientes e esquecemos que Deus está em tudo, inclusive nos negativos? Por isso eu coloquei o tema "Se Deus quiser". É muito comum as pessoas responderem: Deus quer. Ah, mas Deus quer. Deus há de querer que eu consiga a minha casa. Ai, eu vou conseguir aquele emprego porque Deus quer. Se Deus quiser, eu terei saúde. Se Deus quiser, esse negócio dessa, né, que estão obrigando a você tomar, vai curar, vai imunizar. Se Deus quiser, a solução vem. Se Deus quiser, vai resolver. Aí eu volto para o início da live. Tudo que se faz na terra, se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Se nós vivemos nesse ambiente, se nós vivemos nesse organismo, é nossa responsabilidade entrar em harmonia com Gaia, em harmonia com a terra, com os animais, com as plantas e em todos os âmbitos. Todos os âmbitos. Mas não. O homem quer competir, o homem quer disputar, o homem quer dominar. Há uma extrema distorção do Yang, consequentemente a parte do nosso cérebro reptiliano que quer dominar, conquistar, sempre. E por que o homem não vai para outras estrelas, outros satélites, outros planetas? Vocês acham realmente que os homens não tentaram formar as suas bases na Lua, as bases em Marte? Porque a brincadeira é muito mais embaixo do que se imagina. Não é só chegar lá e botar uma tenda para ficar tomando conta. Existem os seres que tomam conta desses lugares. E se sabe muito bem, assim como é gravado nos registros do Brasil, da América do Norte, da Europa, que o homem, para conquistar território, matou, abusou, distorceu e não respeitou o povo nativo. Na sua história, o homem destruiu o natural, o inato. Por que com outro planeta seria diferente? Por que com a Lua seria diferente? Por que em Saturno, em Marte, em Júpiter seria diferente, gente? Se o homem tem esse instinto de predominação. Então, peraí, é se Deus quiser? Não. Deus já deu a oportunidade de a gente estar aqui. Deus deu todas as faculdades na qual a gente hoje trabalha, desenvolve, estuda e cresce. É a nossa responsabilidade entrar em harmonia com o sistema, entrar em harmonia com a dimensão, entrar em harmonia com o planeta, entrar em harmonia com os seres, entrar em harmonia com os seres estelares, entrar em harmonia com os seres da Terra, os seres intraterrenos, os seres intraoceânicos, mas não. Eu me coloco com tamanha presunção que eu quero me conectar com um ser de 9ª dimensão, de 10ª dimensão, lá de Sírios, lá de Canopus, quando os seres daqui, que é o meu vizinho 3D encarnado ali na esquina, eu não dou nem bom dia. Eu passo por ele e finjo que não vejo. Eu passo por ele e ignoro que ele está ali. Então, é sempre importante que a gente lembre. É sempre importante. Muita gente acessa o conteúdo espiritual e quer se conectar com Jesus, com Maria, com o comandante Astaxirã, com o comando estelar, mas não dá bom dia para o porteiro, mas não dá bom dia para a pessoa da esquina, não dá bom dia para uma pessoa no mercado, não dá bom dia para uma pessoa no shopping, não dá bom dia para alguém na rua, não dá. Então você quer um ser extra mega sensorial, ignorando que Deus está em tudo, Deus é tudo, e aí você quer escolher com quem você vai se conectar. Aí eu pergunto, se Deus quiser? Deus quer esse tipo de comportamento? E se ele fosse punir esse tipo de comportamento? E se ele fosse punir esse tipo de conduta, na qual o homem vem para equilibrar, o homem vem para desenvolver a equanimidade, o equilíbrio, e distorce a seu bel prazer? E aí, a culpa é de Deus. E aí, Deus não faz nada. A situação está tensa, é porque Deus permitiu. Então Deus poderia acabar com isso a qualquer momento. Então Deus tira. Então Deus dá. Então Deus não vai permitir que isso aconteça. Vocês percebem isso? Vocês percebem isso? Como é a famosa síndrome do alecrim dourado, que Deus vai acabar com o nosso sofrimento, como se nós fôssemos anjos de candura, não acatando regras, não seguindo leis, não acatando tudo que é proposto aqui. Então, galera, Deus deu
a oportunidade de estarmos aqui em comunidade, em expansão de consciência, em planos multidimensionais, na integração com seres de outras raças, na integração de consciências superiores. Mas é de se admirar quando as pessoas falam que estamos a caminho de um novo momento, quando se o foco do planeta nesse momento é o medo da morte. É o medo do que está para acontecer, é o medo do amanhã. Voltamos à base espiritual, à base de ser quem somos. Se a fonte proporcionou e a fonte cria o tempo todo e a fonte permanece criando, adivinha quem cocriou esse cenário de submissão, de negação, de segregação? Adivinha quem criou? Foi Deus que criou esse cenário? Ou fomos nós no inconsciente coletivo? Ou somos nós quando não nos trabalhamos, quando não fazemos a nossa reforma íntima, quando nós temos a base para crescer, para expandir, e nós não o fazemos, que a gente não tem tempo para isso? Ou somos nós que não nos posicionamos no momento em que podemos nos posicionar, ainda que não tenhamos que agradar a todos? Será realmente? Será realmente que o momento, a questão é que Deus não quer que a situação mude. Deus não quer que o planeta evolua. Deus não quer que a gente cresça. Galera, a fonte é a origem de tudo. Porque um pai, vendo seu filho passando fome, não lhe daria comida? E eu pergunto às mamães e papais presentes, vocês conseguiriam ter paz vendo o seu filho pedindo de comer e você não dando comida a ele? Vocês teriam paz se, no momento em que seus filhos pedem algo, vocês não pudessem suprir? E vocês acham que a fonte, o criador de tudo, deixaria a gente desamparado em algum momento? Ô galera, isso foge do primórdio da espiritualidade. A fonte cria, a fonte fortalece. A fonte nos dá tudo, eu repito, a fonte nos dá tudo o que nós precisamos, não o que nós queremos. Nem tudo que eu preciso é aquilo que eu quero. 95% das vezes não é. O que eu preciso é muito distante do que eu quero. Porque eu aprendi a querer na 3D, eu aprendi com os sentimentos da 3D, eu aprendi a cocriar na 3D, eu respiro a 3D, eu acordo a 3D. Adivinha? Eu vou ficar preso na 3D. Se eu não vislumbro um mundo além da 3D, se eu não vislumbro um mundo além de todas as cores, vai parecer que Deus não quer que você saia daqui, que Deus quer que você permaneça aqui. Voltamos à estaca inicial. Deus deve estar jogando dado com a sua vida. Se Deus quer manter você aqui, se Deus quer que isso aconteça no planeta, se Deus permite que isso aconteça no planeta, Deus é um brincalhão. Galera, a emanação, a fonte, cria universos. Lembram do conceito de multiverso que a Marvel está abordando agora? Realidades paralelas, cruzamento de universos. Isso é sensacional poder falar sobre isso, porque se nós falássemos isso sobre a ótica da física quântica, é impossível acontecer. Mas quando você traz para o cinema, quando você traz para a parte artística, é mais fácil de perceber. Olha que interessante. Muitos universos são criados o tempo todo. E adivinha que mente que cria isso? A mente superior. A consciência superior. O todo, Deus, como vocês quiserem chamar. Nós somos experiências de todo esse processo. Filhos da fonte, retornando à fonte. Filhos da fonte, retornando à fonte. Se nós somos filhos da emanação primordial, estamos experienciando essa bagaça toda aqui, por que o caminho não é de retornar? Por que o caminho não é de reintegração? O caminho de volta. A pergunta que eu faço é, Deus não quer que você volte ao seu eu sou? Deus não quer que você volte à sua mônada? Ele vai mandar, vai ver o seu relatório, vai pegar a sua ficha e vai falar assim, ó, você tá fazendo umas cagadas aí, ó, não vai dar não, hein? Tu vai ter que ficar aí mais um pouco. Tô vendo aqui, ó, tava cochilando no trabalho, não conectou com a tua espiritualidade, teve tudo isso aqui de oportunidade de ajudar, tava na tua cara, tu não ajudou, tu não vai poder não, tu vai ter que ficar aí mais tempo, vou te dar uma punição.
vou te dar uma punição, porque eu sou desses, eu vou punir você. Eu vou deixar você mais tempo aí. Supondo que você esteja sendo punido de alguma forma. Para que você pague uma punição, você precisa saber qual foi a punição, o que gerou a punição. A pergunta que eu faço novamente é, quando você encarna e cresce aqui, você sabe exatamente a pendência que você deixou na anterior, ou na antes, ou na anterior da anterior? Você lembra qual foi a pendência que deixou? Você, quando cresce aqui, você tem um ambiente propício a lembrar das pendências? Você tem um ambiente propício a conectar com a tua fonte divina e lembrar de tudo que ficou pendurado para você poder pagar agora? Você consegue lembrar? Você consegue realmente acessar o que ficou pendurado para você botar, tirar do pendura e botar para pagar a fatura agora? Não consegue lembrar, né? Então Deus é injusto. Pera, se você vem em várias existências para pagar o que está pendente e você não lembra, Deus é injusto. Vocês percebem que esse conceito de justo ou injusto, certo ou errado, começa a ficar vago? Vocês conseguem entender que nós somos uma experiência da fonte? Vocês conseguem entender que há realmente uma possibilidade de vir retornando ao caminho divino? E acha que Deus quer ou não? Acha que Deus quer que você passe por isso ou não? Quer dizer que Deus tem um grande tabuleiro de jogo da vida lá, cada um de vocês é uma pecinha, mas vale lembrar que temos os encarnados, os desencarnados, os seres de consciência coletiva, os vegetais, os minerais, os animais. E se você for começar a avaliar de um planeta, 200 milhões de planetas, 200 milhões de galáxias, essa conta não para. Como é que esse ser vai gerenciar tudo isso como um grande tabuleiro, avaliando o que está certo e o que está errado, se você tem que voltar ou não? Essa foi a grande jogada que fizeram para a gente ficar preso aqui. Você tem que viver, nascer, pagar conta e morrer. Viver, nascer, pagar conta e morrer. Viver, fazer família, pagar conta e morrer. Só que nesse meio tempo você fez mais conta. Você deixou mais débito. Você deixou mais débito, vai ter que pagar. Vai ter que ter crédito. E como é que tem crédito? Ajuda, trabalha, estuda. Ajuda, trabalha, estuda. Se você não sabe o que você veio quitar, se você não sabe o que você veio tirar a pendência, como é que você vai passar a vida inteira tentando acessar qual era a pendência? Você perdeu mais uma vida. Qual é o movimento que a gente faz? Qual é o movimento que a gente tem feito? É muito legal o Vitor trazer o atendimento? Muito legal. Mas o Vitor quer que você acesse a sua vida, o seu poder e comece a trabalhar, a estudar e ajudar. E aí a sua vida vai andar, porque você deu movimento à sua vida. Se você dá movimento à sua vida, não há frequência de estagnação. Não há frequência de estagnação. Por quê? Vida estagnada atrai estagnação. Vida em movimento atrai movimento. Ressonância, galera. Se alguma área da vida estagnou, significa falta movimento nessa área. Ou de entrada ou de saída. Ou de dar ou de receber. Vocês percebem que essa é a maior sacada do universo? Deus não vai julgar você. Você é sua causa, você é o seu efeito. Você tem seu ritmo, mas não está parado. Você tem dentro de si, dentro do ser divino, os gêneros, a força dos gêneros atuando na sua vida. Quando você estiver desequilibrado dos gêneros, há uma tendência a te desequilibrar em todas as áreas. Você é uma consciência muito além do plano físico aqui. Por isso que é muito mais fácil colocar como Deus quer ou Deus não quer. Porque dá trabalho assumir a consciência que você é. Dá trabalho mergulhar no universo que você é, trazendo a percepção que você é muito além de um corpo físico. Que você é muito além de vir, nascer, fazer família e pagar conta. Você vai muito além de estar aqui a paisana torcendo para que esse protocolo dê certo, torcer para que esse momento todo passe, torcer para que a economia volte, torcer para que o mundo fique melhor. Só que pera. Você não faz parte do mundo? Você não faz parte da economia? Você não faz parte de todo esse contexto dentro do planeta? Então é o planeta que tem que mudar para que a tua vida mude? Nossa, isso seria meio egocêntrico, ok? Isso seria meio egocêntrico.
se nós estamos aqui passando por uma experiência, sim, individual, mas na vida do coletivo, no social, significa que temos um trabalho no social. O processo é individual, mas existe uma colaboração. Então, pera, se eu não sei o que eu vim pagar, se eu não sei as minhas pendências, se eu não sei por que eu estou novamente reencarnando aqui, eu não tenho nenhum estímulo para lembrar, eu não tenho nenhum direcionamento para retomar, o que é o melhor a fazer? Estudar, trabalhar e ajudar. Eu estudo me colocando no estudo. Eu trabalho me colocando no trabalho. E eu ajudo me colocando na ajuda, gente. Então, percebem que é uma coisa que começa com você, com uma base tua e naturalmente você leva para o mundo? Não há do que se preocupar. Se você dá movimento de estudo, trabalho e ajuda, a sua vida vai andar. Ponto. Mas, se de forma consciente ou inconsciente, você só está fazendo isso de forma condicional, sinto informar que isso chama autointeresse. Muitas pessoas hoje se dedicam a fazer caridade para ganhar o seu tijolinho no céu, como se fosse simples assim. Eu costumo usar uma expressão chamada contabilidade cósmica. O professor Couto fala muito disso. Você é o somatório das tuas existências, os débitos e os créditos. Quanto mais você trabalha, estuda e ajuda, mais crédito você tem. E qual é a forma de quitar os débitos sem saber? Ajudando, trabalhando e estudando. Sem limite. O que os anjos fazem? O que os arcanjos fazem? O que os Elohims fazem? Dentro do processo deles. Além da retomada da consciência superior, eles trabalham, estudam e ajudam. Ponto. O que os negativos têm de interesse? Sustentar os próprios interesses ou das egrégoras de controle negativa. Só que, lembrem, há um equilíbrio universal. Então os negativos têm campo de atuação porque as pessoas não têm se trabalhado nem elevado a sua frequência. Vamos trabalhar a parte de fisiologia, para a gente começar a trazer conceitos legais. Quando você tem qualquer enfermidade no seu corpo, vamos supor uma bactéria, vamos supor um vírus, para que vocês entendam, um ambiente extremamente ácido, é muito fácil a proliferação de vírus e bactérias negativas, bactérias que atrapalham a gente, ok? Mas um organismo alcalino, uma nutrição alcalina, um consumo de água alcalina faz com que esse ambiente físico não seja um ambiente adequado para a proliferação de vírus. Sabendo que há uma educação do tipo que o seu organismo pode ter de vida, por que esse não foi o caminho adotado desde o início desse manifesto viral pelo planeta? Por que todo esse conceito não foi abordado com mais naturalidade, chamado imunidade inata? Então, beleza. Vamos trazer para uma outra área, já que daqui a pouco o pessoal do mimimi aparece, vamos trazer para a área espiritual. Já que foi ensinado que você não tem autonomia espiritual, eu vou colocar alguém para ser intermediário entre você e a sua espiritualidade. Porque você não tem capacidade, você não tem merecimento de acessar a sua espiritualidade. Então, você só vai acessar o seu espiritual se você for a um barracão, se você for a uma religião, se você for a um templo, um terreiro, uma igreja. Porque se você não for até lá, lá não está a sua espiritualidade. É o mesmo conceito sobre outra área, gente. É o mesmo conceito. Então, Deus quer que isso aconteça? Deus permite que isso aconteça? Galera, Deus fez tudo, Deus criou tudo. O todo é tudo o que existe. Deus não está em tudo. Deus, o todo, é tudo que existe. Tudo. A malha atômica ou malha akáshica, sabe? O vácuo quântico, adivinha? É a composição da fonte. É a matéria primordial. Vácuo quântico, malha akáshica, malha atômica. É a própria fonte manifestada. Então, não é que Deus está em tudo, todo está em todo. Tudo
que existe é o todo. Nós somos células da grande consciência. E como células da grande consciência, nós temos as nossas funções, como as células do seu corpo. Então, Deus permitiu que essa conjunção acontecesse. Porque ele não vai ficar jogando dado, ele cria. A experiência é que molda os resultados. Opa, pera, lá vem ele com essas palavras de novo. As experiências moldam os resultados. Meu Deus, pera, as experiências moldam os resultados. As minhas experiências são baseadas nas minhas escolhas. Se eu escolho de forma consciente, os resultados serão producentes na minha vida. Se eu escolho de forma inconsciente, muitas das vezes eu direi que foi sorte, azar ou destino. Galera, eu posso falar sobre todos os temas, sobre todas as questões. Sempre voltaremos à consciência. Sempre voltaremos à consciência acima da que você pensa que é, unindo a grande consciência. Então, se nós deixarmos de olhar a nossa vida como matéria e pensarmos em energia, a grande onda, a grande emanação, é o somatório de pequenas ondas, que somos nós. Nós somos as ondas da grande onda. Nós somos as centelhas divinas da grande consciência. Como é que ele vai brincar com a gente se quer ou se não quer? Isso é mais uma distorção. Achar que ele vai brincar com a sua vida, de escolher o que é melhor para você ou não, seria julgar a sua vida, seria julgar o seu potencial. Se você é um pedaço da própria fonte, é importante que você lembre, tudo que te limita está em você, não está na fonte. Não está na fonte, porque a fonte é abundância, cria o tempo todo, é manifesta. Então, se de alguma forma a sua vida estagnou, significa você está olhando apenas para essa vida. Se de alguma forma a sua vida está parada, você está olhando só para o material. Se de alguma forma os seus sentimentos estagnaram, sua vida sentimental estagnou, você está preso ao material. Volte à origem. O Pai, a fonte, Deus, todo, como você queira chamar, é abundante no que faz, é abundante no que cria. E repito, um pai e uma mãe que veem o seu filho passar necessidade, não atenderiam de imediato o pedido de um filho? A fonte que tudo criou, vendo você passar por dificuldades, te deixaria sem recursos de maldade? Te deixaria sem recursos para que você passasse por essa prova para você se lascar e aprender? Ou são as suas próprias escolhas, de forma consciente ou inconsciente, que vão moldando o seu caminho e fazendo com que a sua vida ganhe uma direção ou até mesmo um destino, como muitas pessoas gostam de usar? Eu costumo dizer que diariamente nós temos escolhas. Diariamente. Desde a hora que a gente acorda, quando a gente vai comer, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai tomar banho, quando a gente vai almoçar, quando a gente vai para a rua, quando a gente faz nossos exercícios, quando a gente está com a nossa família, com o nosso relacionamento. Tudo isso é baseado em escolhas. 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 E essa palavra vai ecoar na sua vida. Escolhas. Enquanto você não traz consciência para suas escolhas, as escolhas serão tomadas pelo inconsciente, que dita a maior parte da sua vida. Então, a gente sai da escolha, a gente sai da questão eu escolhi sofrer, eu escolhi vencer. Você é uma experiência. Tudo vai ser resultado das suas escolhas. Então viva com alegria. Se o resultado for a morte, que é inevitável, ainda se cria um tabu com a morte passou a ser um pesadelo. As pessoas vivem lutando contra a morte, mas é a única certeza que a gente tem na vida, que um dia a gente vai passar para outro plano. Só que, galera, a morte é uma transição de estado. Por isso eu questiono, bato, reclamo, sou ranzinza e falo: se trabalhem todos os dias,
Porque a consciência que você tem nesse momento, quando passa para o plano astral, é a consciência que você desenvolveu que será levada. Então, se você passa por momentos de muito sofrimento, muita tragédia, com descontentamento, com tristeza, e na hora que você passa para o outro lado, você vai ter que conectar com isso, passar por uma restauração, passar por uma recuperação, para que a sua frequência seja adequada ao novo plano. Vocês entendem a nossa preocupação de lidar, né? Vocês entendem a preocupação da gente olhar para isso com mais naturalidade? Vocês entendem a importância de olhar para a questão do luto como um processo natural? Vocês entendem como é normal a gente passar pelas emoções, passar pelos sentimentos, porque nós somos seres humanos e temos essas capacidades, e parar de soltar a cruz que a gente quer carregar por se punir, por se penalizar por tudo que acontece? Deus não te pune, Deus não te castiga, assim como Ele não vai te beneficiar de alguma coisa. Os seus créditos e os seus débitos, com o somatório das tuas existências, é que vão moldar o teu caminho. E eu costumo dizer o seguinte: quanto mais você trabalha a consciência, mais natural fica a necessidade de movimento, galera. A vida neste plano vai trazer a sensação de que estagnação ou estabilidade é confortável. E a maior arma que os negativos têm é a busca que o ser humano tem por estabilidade. Eu vou fazer uma analogia com relação a essa questão da estabilidade. E eu quero que vocês respondam no chat. Algum de vocês sabe exatamente a hora, o dia, como e quando vão passar para outro plano? Algum de vocês sabe exatamente o momento, como, a hora, de que maneira, por que vocês vão passar para outro plano? Porque quando vocês passarem para lá, a consciência que vocês desenvolveram aqui vão para lá. Essa consciência vai para lá. E aí, as faculdades do seu corpo astral serão adequadas para o momento e a consciência que você tem. Olha que interessante. As pessoas estão começando a responder. Vocês não têm noção de quando nem como. Mas ninguém tem medo de dormir e não acordar no dia seguinte. Ninguém tem medo de fazer as coisas que quer. A galera mais jovem não tem medo de sair e beber como se não houvesse amanhã, sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. Mas, porque isso acontece de forma inconsciente, vocês sabem que de alguma forma vocês vão dormir e vão acordar. E aí, quando vem a consciência do dia, o trabalho, as preocupações, os compromissos, o que acontece? Meu Deus, agora eu não posso morrer, Jesus. Eu não posso morrer. Olha que distorção, olha que artimanha da mente. A gente luta contra algo que é inevitável. E aí a gente quer viver loucamente a 3D, como se essa experiência fosse a única, como depois que acabasse o corpo aqui, você não vai ter como aproveitar mais nada, você não vai ter como estudar mais nada, você não vai ter como vivenciar mais nada. E aí eu pergunto, e o Chico? E os seres que passaram para o lado de lá e continuam passando informações? E Jesus Cristo? Nem vou tirar os caras que passaram pela nossa época aqui, que são mais fáceis de perceber. E Jesus, galera? E Jesus, que transcendeu e passou para a gente esses ensinamentos? E Gautama, que transcendeu e passou para a gente esses ensinamentos? Vocês entendem? Jesus dizia uma coisa que eu acho muito legal, e eu acho que eu resumo a Terra no momento. Se vós não acrediteis nas coisas que vos falo da terra, que dirá das coisas dos céus? Vocês entendem? Quando eu falo para alguém de vida fora do planeta e essa pessoa se espanta, me assusta. Por quê? Na atual conjuntura, com acesso às informações, com todos os documentários, com plataformas gratuitas, com todo o conteúdo, e essa pessoa ainda não acredita, não que ela não tenha estudado, ela não acredita que exista vida inteligente fora desse planeta. A minha pergunta é, existe vida inteligente neste planeta? Porque fora eu tenho certeza. Porque o momento que a gente está passando, galera, é cocriação nossa. Por dormir, por querer estabilidade, por estagnação, por não querer reforma íntima, por não querer se trabalhar, por não querer olhar para as suas sombras, por terceirizar a espiritualidade, por não querer acessar quem você é verdadeiramente. E eu pergunto, a falta de autoconhecimento é o que vai trazer uma nova era?
A gente vai colocar a responsabilidade das crianças numa nova era? A gente vai colocar a responsabilidade numa outra geração ou num avatar para mudar todo o cenário, já que a gente está vivendo aqui e agora, já que somos nós que criamos todo esse processo? Então eu vou colocar a culpa nas crianças? É um absurdo o que está acontecendo em relação às crianças. Eu nem vou entrar nesse viés, que eu vou ficar bem irritado. É doentio o que estão fazendo com as crianças, porque adultos querendo segurança, colocando as crianças vulneráveis, é o sinal de que essa bagunça aqui vai acabar em breve. Porque as crianças estão sendo colocadas em xeque por pretensão de adultos. Olha, vou ser muito sincero. Isso é um sinal claro de que as coisas não estão indo bem. Isso é um sinal claro de que a civilização não avançou quanto poderia. Porque a bênção que é o movimento das crianças nesse planeta sendo colocado em experimentos é triste demais. Triste demais. E eu não falo porque Deus acha triste. Deus não julga. Eu falo por nós. Eu falo por nós que estamos trabalhando, crescendo, desenvolvimento, trazendo expansão de consciência, trazendo libertação para almas que ficaram aprisionadas dentro de conceitos religiosos, dentro de conceitos sociais. E, infelizmente, as pessoas batem palma para atitudes contra crianças. E torcem por isso. Galera, se uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, e eu tenho dito desde o início do ano, nós temos a oportunidade de fazer a nossa realidade diferente daqui para frente. As coisas não vão melhorar da forma que a gente quer, como se as coisas melhorem, um avatar venha, ou Jesus apareça do nada para salvar. Nós somos os criadores dessa bagunça aqui. Somos nós que vamos mudar o cenário, primeiro na nossa vida, primeiro com o nosso posicionamento, primeiro com a nossa conduta, depois o planeta. Depois do planeta. Primeiro está na nossa vida. Primeiro está no nosso posicionamento. E olha, eu não vou entrar nessa seara sobre o que está acontecendo. A minha ideia era trazer para vocês justamente... A live vai ficar salva, galera. Eu já estou tomando punição com as coisas que eu falo. Entendeu? As outras lives que eu falo também ficam salvas. Só que se não tiver aqui, estou na plataforma. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos no momento, e foi muito trabalhado o despertar de consciência, foi muito trabalhado a consciência de que nós podemos criar uma nova realidade primeiro na nossa vida, primeiro na nossa casa, primeiro na nossa família, depois naturalmente para o mundo. Mas não. Nós adquirimos um conceito de um livro do Eckhart Tolle e daí eu já quero mudar o mundo. Eu aprendi a fazer o Ho'oponopono e na minha presunção eu quero fazer o Ho'oponopono para o planeta sem respeitar que o meu próprio processo precisa de mais carinho e atenção. Então, galera, o maior problema dessa história toda são as distrações daqueles que sabem o que podem fazer e não fazem. Eu não estou contando com a galera que não vai fazer. Eu não estou contando com a galera que poderia estar nessa live. Eu conto com a galera que está nessa live. Eu conto com a galera que me manda mensagem. Eu conto com a galera que decidiu se trabalhar. Eu conto com a galera que me encontra na rua, que me encontra no shopping, que me encontra no mercado e troca uma ideia comigo de boa. Porque eu sou um ser humano comum. É essa galera que eu conto. Porque eu sei que são essas pessoas, seres humanos, que assumem o seu lado humano, que podem fazer a diferença nas suas vidas. E não distorcem quem querem salvar o mundo. Galera, o caminho é iluminação individual. O caminho é soltar o se Deus quiser, é soltar se Deus vai mudar, é soltar se Deus quer, se Deus não quer, se Deus faz, se Deus não faz, e conectar com o teu caminho, o teu servir e o teu posicionamento. A live ficará gravada, ok? Todas as lives que eu tenho feito estão ficando gravadas. A única que eu falei sobre toda essa pandemia, esse negócio, está lá na plataforma Canal da Luz. Porque eu não deixei aqui para não ter tititi da plataforma, ok? Mas todas as lives que eu tenho feito estão salvas, tá? Então... essa questão de Deus quer, Deus não quer, Deus faz, Deus tira, Deus coloca, galera, acabou, né? Acabou a época do jardim, acabou a época da infância, acabou aquela época do ABC, do Beabá, né? A gente foi formatado, a gente acessou conteúdo, meditações, todo um trabalho que é feito aqui, e eu vou trazer em primeira mão. A página mudou de nome e o trabalho todo mudou de nome. Porque, infelizmente, as pessoas não sabem o que é moral. Infelizmente as pessoas não sabem o que é aprimorar. Então mudou a página, mudou o formato de trabalho e vai mudar o meu formato também de abordar as coisas aqui. A página a partir de hoje se chama Aprimorando Ser. Aprimorar a nossa maneira de ser aqui
enquanto estamos humanos, vivendo todo esse plano multidimensional. Então, vocês não vão encontrar mais aprimoramento moral. Estou trocando site, estou trocando todos os endereços, todos os e-mails, tudo da plataforma, todo o trabalho será mudado, direcionado para as pessoas que querem adequar a sua maneira de ser e aprimorar a sua maneira de ser. Infelizmente, a conduta moral nesse planeta já foi perdida. Então a gente pode aproveitar aquelas pessoas que querem aprimorar a sua maneira de ser. E não fiquem chateados comigo porque quando eu falo que a conduta moral desse planeta foi perdida, porque já foi perdida há muito tempo, agora a gente só constatou, né? As oportunidades foram dadas e o conceito foi dado. Agora é uma questão de aprimorar o ser de cada um, a existência e conexão com o eu sou de cada um, para que a gente fortaleça o trabalho de quem quer. O trabalho não será mais para quem... é trabalho para quem quer fazer mudança. É quem quer ser. Quem quer ser você, quem quer ser autêntico, quem quer trabalhar, quem quer ajudar, quem quer servir. Ponto. Não vou gastar mais energia com as pessoas que querem só post, só vídeo bonitinho para postar nas suas redes. Não adianta. Eu digo, a separação do joio e do trigo começou há muito tempo. Muito tempo a gente vem vendo que começou a separação do joio e do trigo. Então, a coisa vai apertar. Só que como o nosso comprometimento é com as pessoas que querem fazer a diferença, aqui vai o meu comprometimento, tá? A página mudou, o trabalho vai mudar, a conduta vai mudar para as pessoas que querem aprimorar a maneira de ser e não mais a questão moral. Infelizmente a moral já foi perdida, ok? Então, com todo esse conceito, com toda essa tristeza que eu vi pais e mães batendo palma para um abuso com as crianças, desculpa, a questão moral nesse planeta foi perdida. A gente agora só tem como trabalhar individualmente quem quer ser, quem quer fazer a diferença na própria vida e ajudar no despertar de consciência, sendo o despertar de consciência. Não mais querendo somos todos, venceremos, todos, ninguém solta a mão de ninguém e todo esse blá 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 que a gente ouviu que não funciona na verdade. Ok? Nós temos a oportunidade de mudar o cenário. Agora é a hora do vamos ver. Né? A resistência está aí. E se alguém tem dúvida do que é ser resistência, estude a história do Cristo, Jesus. Tá? Se você tem muita dúvida do que é resistência, estude a vida de Sócrates. Né? Tem um filme do Sócrates muito legal no YouTube, lá, gratuitão, é só você chegar e digitar. Né? Sócrates. Assista o filme do Sócrates. Veja o que ele fez quando tentaram tirar a verdade dele. Por que ele escolheu, na punição que ele teve, que ele não abriu mão e tomou o veneno em função da punição que ele teve? Vê se ele não defendeu a verdade dele. O que o Cristo fez? O que Jesus fez para defender a verdade dele? Defender o caminho dele? Então, galera, aqui a gente não está mais para agradar ninguém. A gente está aqui para aprimorar essa questão do ser quem quer ser. Né? E vídeo o que está acontecendo e essa questão das crianças mexeu muito comigo, porque é uma coisa que é inacreditável chegar na maneira que chegou, com pessoas que se dizem cristãs, um país se diz espiritualista ou espírita, ou que seja, chegar a esse ponto. Então, infelizmente, se é nesse formato que as pessoas vão abordar, a gente vai abordar o conteúdo para quem quer aprimorar a sua maneira de ser, não mais a questão moral, ok? A questão de Deus é uma questão que ainda vai permear muito, porque a gente está cercado de crenças religiosas. Então, quando as pessoas te derem fica com Deus, vá com Deus, tá tudo bem. Não precisa corrigir as pessoas, mas entenda dentro de você, Deus é tudo que existe. Deus não está em tudo, Deus é tudo que existe. Você está dentro de Deus. Os negativos estão dentro de Deus. Os conflitos multidimensionais estão dentro de Deus. Então, não é uma coisa que acontece fora de Deus, né? Infelizmente, não é uma coisa que acontece fora de Deus. Acontece tudo dentro dele. Então a gente tem que entender, se acontece dentro de Deus, existe uma jurisdição acima, galera. Se todo esse conflito multidimensional... E outra coisa, galera, quando eu falo multidimensional, essa pancadaria, essa questão política, essa questão de vírus, essa questão de tudo que está rolando, não é só na 3D. Lembra do hermetismo? Lembra da lei da correspondência? Assim como é acima e abaixo? Se nesse plano dimensional existe essa segregação, essa separação e essa guerra política, adivinha o que acontece nas dimensões superiores? Exatamente a mesma coisa numa proporção de dimensões superiores.
É isso que a gente precisa entender. Senão a gente entra no estado de sair da terceira dimensão para entrar em quinta dimensão, e quinta dimensão é um lugar de unicórnios dourados e plantas que cantam e os bichinhos que comemoram alegremente sem nenhum tipo de conflito, né? Não vou falar sobre a questão das vacas. É a questão das crianças que estão forçando o negócio aí, né? É só entender o que está acontecendo com as crianças, né? O que estão fazendo, o que estão tentando obrigar as crianças. Isso é um absurdo, né? Então, Deus é tudo que existe. Nada está fora de Deus. Faz sentido para vocês isso? Para vocês que acompanham aqui, que participam das lives, que acompanham meus conteúdos, que me encontram na rua, que param para trocar uma ideia comigo, para vocês, é confortável perceber que Deus é tudo, o todo é tudo que existe, que a gente está dentro de Deus? Que a gente está dentro do todo? Para vocês é confortável dizer isso? Ou para falar isso de repente com a família é pesado? Ou no almoço de domingo tu nunca vai comentar isso, né? Então, esse é o tipo de papo que para você, se tá confortável para você, você entendeu tudo que eu tenho feito aqui e falado, tá? Se não tá confortável para você, dá uma olhada no sistema de crenças, porque o Criador é muito além daquilo que a gente quer e não quer, daquilo que a gente pode ou não pode, tá? Como eu disse, Deus todo, a fonte, o Pai de todos, o divino Criador universal, galera, essa consciência que permeia tudo, ok? Essa consciência fortalece nossa jornada aqui. Cabe a nós o caminho de retorno. O que Jesus dizia? Do Pai eu vim, para o Pai eu retorno. Olha que interessante. Jesus dizia, do Pai eu vim, para o Pai eu retorno. Se nós só chegamos a essa dimensão com um pai e uma mãe, energia Yang e energia Yin, sem energia Yang e energia Yin não tem vida. Nem vou entrar no mérito de toda essa palhaçada que está acontecendo de gênero, não sei o que, essas porra que estão fazendo aí. Gênero é lei hermética. Antes de você falar abobrinha, vá estudar hermetismo. Não contestem as leis universais. Isso aí é primórdio, né? Então, hermetismo. Todos nós temos energia Yin e energia Yang. Para isso se multiplica a vida. É assim que se acessa o portal, né? Então, nós temos esse equilíbrio interno diário. Se nós temos isso, adivinha o que tem o planeta, adivinha o que tem o sistema solar, adivinha o que tem o universo, adivinha o que tem a mônada, adivinha o que tem tudo. Gente, se a gente para entender que nós somos fractais da grande fonte, a estrutura, nós somos uma miniatura das consciências superiores, ok? Só que agora nós estamos usando uma roupinha 3D Terra, ok? Então é importante sobre a gente olhar para essa questão de tirar essa coisa de Deus quer, Deus não quer, beleza? Como eu disse, a página mudou de conteúdo, o formato de trabalho mudou completamente. Em breve, novos conteúdos, novos formatos. Eu vou trazer mais lives aqui, lives de temas que talvez eu não possa falar aqui, então eu vou abrir pelo YouTube, depois baixar e colocar na plataforma. Eu vou trazendo à medida que eu posso, antes que encham a porra do meu saco. Espiritualidade é ser livre, é falar de temas. Se você continua enchendo o meu saco no direct, falando que não dá para falar de política e espiritualidade, eu quero saber aonde a espiritualidade não está nisso. Não dá para falar de vírus e tudo que está acontecendo aqui se não tem espiritualidade. Aonde a espiritualidade entra nisso? Se a espiritualidade vem antes da fisicalidade, como é que a espiritualidade não está nisso? Como é que os planos multidimensionais não atuam nisso? Aí é aquela criança que esqueceu a merendeira em casa, esqueceu o lanche em casa, que fica batendo o pé para a mãe que esqueceu a merenda em casa, né? Esse tipo de gente não vai dar para conversar. A gente vai deixar para outro conteúdo. A gente vai deixar lá para a galera que fica estudando o Ho'oponopono, mandando o Ho'oponopono pro mundo, sem trabalhar o despertar de consciência e achando que vai resolver. Tá tudo certo, tá? Mas o que eu tenho a dizer a vocês, daqui para frente, trabalho incansável de conexão com a tua espiritualidade, com a tua egrégora, com o teu fortalecimento. Quem não assistiu a live do ancoramento, tem aqui no Instagram, tá no YouTube, tá no Spotify. Não dá para falar que não sabe o que é, que não tem como, que não sabe para que usa. Tá lá. Tá lá as ferramentas, eu colocando em todas as plataformas. Eu estou tentando trazer o máximo de conteúdo que eu posso, de forma livre, até que comece a censura de não poder falar de certas coisas. Eu estou avisando há meses.
Vai chegar um momento que não poderemos falar de espiritualidade aberta, não poderemos, eu vou falar de uma forma bem declarada, que aí depois vocês podem pegar a data, que eu já estou falando há 6 meses, que nem aconteceu na pandemia, que nem aconteceu na live que eu fiz com o Fernando, tudo aquilo que a gente já tinha avisado. Vai chegar no momento que a gente não vai poder falar de espiritualidade livre, que a gente não vai poder fazer meditação aberta, que a gente não vai poder falar de Jesus. Escrevam, isso está acontecendo na nossa cara. Na nossa cara. Aí quando acontecer de forma descarada, que todo mundo não tiver mais como negar, aí vai falar assim, alguém disse aí tudo, né, que a gente já tá fazendo, né? Então, lembrem assim, todo o trabalho que a gente está fazendo aqui é para fortalecer quem quer fortalecimento. Não é para quem tem curiosidade, não é para quem vai testar, não é para ver o que vai dar. Isso não vai funcionar. A gente está aqui para quem quer se comprometer. Se você entendeu que é você que muda a sua vida, vamos trabalhar, vamos fazer o conteúdo, ok? Deus nos dá a oportunidade de estar aqui ser quem somos. Se você nega a tua autenticidade, se você nega quem você é, se você nega a tua força, se você nega o teu poder, como é que você quer que o mundo faça por você? Se você nega a tua autenticidade, se você nega o teu posicionamento, se você tem medo de ser você, como o mundo vai mudar a sua vida? Galera, Deus deu a oportunidade de você ser quem você é, autêntico, único. E aí você quer copiar os outros. E aí você quer ser igual ao outro. E aí você quer ser tudo aquilo, né? Então eu peço a vocês que entendam. Nesse momento, fortalecimento espiritual, conexão com o teu próprio divino, conexão com o teu próprio ser, com a tua egrégora, procurem silenciar mais, comer coisas mais leves, beber bastante água, evitem inflamatórios, evitem notícias, só tem bosta de notícia na internet. Então, assim, baixa muito a frequência. Então, recomendo que vocês cuidem de forma intensa do seu campo vibracional. Outro recado que eu vou passar, né? Eu não farei live nem amanhã e em seguida vem o Natal, então a gente vai deixar esses dias aí, tá? Na semana que vem tem live, tá? Eu ainda vou publicar a data direitinho para vocês, tá? Natal. O Papai Noel vermelho não é o símbolo do Natal, ok? A troca de presente não é o símbolo do Natal, beleza? Ainda que o arquétipo seja esse, a energia do Natal traz um outro propósito. Lembrem do verdadeiro propósito do Natal. Lembrem do qual a proposta do Natal. Não é pernil, não é Chester, não é um cara de barba branca, de roupa vermelha da Coca-Cola, trazendo um saco cheio de presente. Não é. O símbolo do Natal. Ainda que Jesus não tenha nascido no dia 25, não vou entrar nesse mérito, que é outra pílula vermelha, vai bugar a cabeça das pessoas, mas é uma data que ainda é trazida como a força do próprio Jesus. Então, para a galera que gosta de despertar de consciência, autotrabalho, autoamor, autoconsciência, galera, lembrem de qual a proposta do Natal. Mas não é só para o Natal, é para a sua vida, é para as tuas ações, é para as tuas escolhas, é para o seu posicionamento. Para a galera que acha que Jesus era devagar, Jesus era pacifista, Jesus era posicionado e muito bem posicionado. Se vocês pararem para ler não só a Bíblia, mas as cartas de Cristo, os livros apócrifos, se vocês montarem o posicionamento do próprio Jesus, vocês vão ver que ele não era pacifista, ele era muito posicionado e sabia muito bem o que ele veio fazer aqui. Então, se você crê no que o próprio Jesus ensinou, se você se diz cristão ou tem um prazer em falar de Cristo, ou se sente bem com o amor do Cristo na sua vida, lembre que o Natal não é Papai Noel. O Natal é a presença manifestada do Cristo, trazendo a vida dele diária para a sua vida. Então, na noite de Natal, lembre sempre do propósito maior. Não é a troca de presente, não é a ceia, não é estar com a família para dar meia-noite e você rasgar os presentes, depois cada um para o seu lado, como se o protocolo fosse cumprido. Celebrem Jesus, celebrem o que essa data traz. E talvez vocês percebam que em família a celebração de Jesus tenha mais sentido do que a vida do mundo lá fora.
é muito importante que a gente retome essa proximidade da espiritualidade. É muito importante que a gente retome as referências que realmente nos auxiliam na vida aqui. Porque enquanto as referências deste planeta forem os seres que estão neste planeta, vai ser muito difícil querer transcender isso aqui. Mas, quando a gente olhar para os seres que transcenderam a vida na fisicalidade, fazendo o seu melhor, trazendo a força do próprio Jesus, talvez a gente entenda que o caminho não é tão distante quanto disseram, mas também não é tão perto quanto o seu ego deseja. Tá bom? Então, espero realmente que eu tenha ajudado. Eu subi muitos episódios no YouTube hoje para vocês terem conteúdo, subi mais episódios no Spotify, estou mudando todo o conteúdo do site, mudando toda a informação, estava trabalhando até agora há pouco para trazer o melhor para vocês, mais conteúdo para vocês. Então acessem aqui na bio, já tem o YouTube novo, já tem o Spotify, acessem lá os conteúdos, acessem as lives, me mandem sugestões de coisa que vocês querem. Semana que vem eu farei live, se eu não me engano, na terça ou na quarta. Eu vou passar ainda a data exata com a arte para vocês. Tem o Telegram também, que eu também mudei o endereço para a gente manter o trabalho. Galera, seguimos trabalhando, cada vez mais conectados com um propósito maior. Todo o trabalho vai ser aprimorando o ser, galera. O YouTube, o Telegram e o Instagram. Aprimorando o ser, tá? Tá tudo na bio aqui, é só entrar no perfil, entrar na bio, tá lá. Trabalhem suas questões, lembrem de Jesus, celebrem a vida com Jesus, porque ele vai ser quem vai trazer o norte para a nossa jornada daqui para frente. Não dá para esperar da Terra o que a Terra tem feito, mas dá para que a gente mude as nossas escolhas diárias e assim construa uma Terra diferente. Primeiro a nossa Terra, depois as demais. Então, gratidão, uma ótima noite de Natal para vocês, que Jesus seja sempre a maior referência que vocês podem ter neste plano, e lembrem sempre que vocês estiverem manifestando o nome dele aonde vocês se encontrarem, em mais de 2, vibrando no coração do próprio Jesus, ele se manifestará em amor, em luz em vocês. Então que a noite de Natal seja uma noite lembrando do verdadeiro propósito, que as promessas de um novo ano não sejam apenas promessas, sejam novas escolhas, novas condutas, e principalmente que o desejo de ser quem você é permeie diariamente as suas escolhas. Ótimo Natal!